Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa nona aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, nós vamos falar das principais rotinas do setor comercial. Vamos começar a falar sobre isso. Mas antes, vamos testar os seus conhecimentos sobre o que falamos nas aulas iniciais, principalmente a aula passada, né? Então, vamos começar a nossa aula. Então, vimos o que é estrutura, o que é organizacional, o que é cultura organizacional e várias outras coisas. Então, primeira questão que nós vamos responder, o que é cultura organizacional? Vamos agora avaliar nossos conhecimentos. Escolha a alternativa que melhor define o que é cultura organizacional. Então, vamos lá. Alternativa A. Cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos seus membros em todos os níveis que diferencia uma organização das demais. O que vocês acham? Vamos ver a B. É o que a empresa é no presente com seus objetivos bem definidos? Alternativa C é o que a empresa deseja ser no futuro em termos de metas a serem atingidas. Ou alternativa D, cultura organizacional caracteriza-se pelas relações informais entre os colaboradores. Então, aí estão as quatro alternativas. Pensem a respeito e no próximo slide, então, vamos dar a resposta. Vamos ver se vocês acertam. E naturalmente, se você quiser mais algum tempo para pensar, é só parar o vídeo e estudar. Se você quiser rever o conceito antes de continuar, existe essa possibilidade. Mas eu vou dar a resposta para vocês agora. Então, cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos seus membros em todos os níveis, que diferencia uma organização das demais. Então, nós vimos isso na aula passada. Cultura organizacional tem a ver com os costumes, né, arraigados, conscientes ou não, dentro da empresa. Então, a gente percebe isso, né, quando a gente entra em cada uma delas. É o comportamento da coletividade. Às vezes, uma empresa é acolhedora, outras empresas são mais objetivas, outras são persecutórias, né? Então, tudo isso é o que permeia a cultura organizacional. E antes de entrar numa empresa, é importante a gente saber como é que é essa cultura, para ver se essa cultura organizacional está condizente com o meu perfil enquanto profissional assistente administrativo. Vamos continuar com as nossas perguntas. Quantas e quais são as características que definem a cultura de uma organização? Então, nós falamos de algumas características, né, na aula passada. Elas são quatro. Alternativa A, foco em resultados, foco em pessoas, foco na produção e em clientes. Ou alternativa B, são duas, agressividade e estabilidade. Ou é a alternativa C, já fala em 7, inovação, atenção aos detalhes, foco em resultados, foco em pessoas, orientação para equipes, agressividade e estabilidade. Ou apenas uma, alternativa D, orientação para a produtividade e os resultados financeiros. Então, quais são e quantas são as características que definem a cultura de uma organização? Pensem a respeito. Se quiser fazer uma pesquisa e retornar, fiquem à vontade. Eu vou dar a resposta a vocês agora. Resposta correta é letra C, são 7. Inovação, atenção aos detalhes, foco em resultados, foco em pessoas, orientação para equipes, agressividade e estabilidade. Se você acertou, parabéns! Você prestou atenção na aula e está com o conceito na ponta da língua, né? Então, é bom guardar isso, né? São 7 as
características que vão definir a cultura de uma organização. Próxima questão, né? Quais são as formas de classificação de uma empresa em relação ao porte? Então aqui já veio com a resposta, né? Então para nós facilitou. Quais são as formas de classificação de uma empresa em relação ao seu porte? Então não precisava nem olhar, né? A gente lembra que são dois, ou pelo tamanho da empresa, o tamanho da empresa é visto pelo número de funcionários, ou pelo faturamento. Vamos ver se é isso mesmo? Existem apenas duas, de acordo com o faturamento e de acordo com o número de funcionários da organização. Então é isso. Ou a gente vê o porte pelo número de funcionários ou pelo faturamento. E a gente lembra também que dependendo do ramo de atividade da empresa, ela tem uma consideração diferente quanto a esse número de funcionários e quanto ao faturamento, né? Tem uma diferenciação entre empresas comerciais e empresas industriais. E em relação ao tipo jurídico, como as empresas podem se organizar? Em relação a esse aspecto, as empresas podem ser divididas em 4 tipos: privadas, públicas, autarquias e empresas de economia mista. Alternativa A. Alternativa B. São divididas em 2 tipos apenas, privadas e públicas. Alternativa C. Não há esse tipo de classificação, pois todas as empresas têm CNPJ. Ou alternativa D. 3 tipos, privada, pública e de economia mista. O que vocês acham? Então aqui cabe uma ponderação. Vamos ver se acertamos? Resposta correta, alternativa A. Em relação a esse aspecto, as empresas podem ser divididas em 4 tipos. Privadas são as empresas que têm um dono, né? Públicas são empresas do governo. A escola, por exemplo, escola pública, é um exemplo de uma empresa pública, né? As autarquias, né, são empresas públicas que têm autonomia. Por exemplo, aqui na cidade de Bauru, o DAI é uma autarquia, Departamento de Água e Esgoto. E empresas de economia mista, né, que têm participação tanto do governo quanto da iniciativa privada. É meio a meio. A gente pode citar, por exemplo, a CPFL, ok? Vamos então para a próxima questão. O que é estrutura organizacional? Alternativa A. Estrutura organizacional é o conjunto de ações colaborativas objetivando um fim comum. Pode-se definir como sendo o conjunto das relações estabelecidas pelos indivíduos e pelas diferentes áreas que formam o todo de uma empresa. Alternativa B. É o mesmo que cultura organizacional e valores que a tornam diferente das demais? Alternativa C. Ou todas as alternativas estão corretas? Alternativa D. Qual delas vocês escolhem? Faça essa sua escolha e vamos ver o acerto de vocês. Alternativa correta, a alternativa B. Pode-se definir como um conjunto das relações estabelecidas pelos indivíduos e pelas diferentes áreas que formam o todo de uma empresa. A gente vê uma estrutura organizacional representada nos organogramas, né? Então você tem um organograma onde vai representar, vocês lembram disso, né? A caixinha superior é o presidente da empresa, depois vem as diretorias, cada diretoria tem a sua gerência e seu corpo de colaboradores. Então, por isso que essa definição está correta. Alternativa B. E aí, uma sugestão para consolidação de conhecimentos. Escolha uma empresa na qual gostaria de trabalhar. Pesquise na internet os conceitos que acabamos de ver até o momento. Setor da economia em que a empresa atua, razão social e o nome fantasia, seu porte, tamanho e veja também a cultura organizacional. Ok, gente? Então é possível a gente fazer agora um raio-x das empresas observando esses aspectos, né? Essas categorização das empresas, né? E eu aqui fiz um exemplo para vocês aqui na cidade de Bauru, né?
eu escolhi uma empresa. Então, eu escolhi a empresa Nelson Pascoaloto, é a Pascoaloto, né? O setor da economia. Por que eu escolhi essa empresa? Porque aqui na cidade de Bauru é o maior empregador, né? Principalmente para o jovem que quer adentrar no mercado de trabalho, né? E a principal atuação que existe lá é o telemarketing. Então, o setor da economia terciário, ou seja, de serviços, é uma empresa que faz resgate de créditos. Razão social, Pascoaloto Serviços Financeiros S.A. Nome fantasia, Pascoaloto, ou muitos chamam de Nelson Pascoaloto. Porte, grande empresa. Ela tem mais de 11 mil funcionários. Cultura organizacional, expertise, tecnologia e inovação. Valores, foco no cliente, ética e transparência. Comprometimento e excelência, respeito, agilidade, gestão pelo exemplo e diversidade. Então, como é que eu consegui tudo isso? No próprio site da empresa, né? Então, o crédito, inclusive dessa imagem, é no site Pascoaloto. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu sugiro que vocês façam aí na casa de vocês, né? Pesquisando uma empresa que vocês gostariam de trabalhar e na cidade onde vocês se encontram. Então, a aula de hoje são as principais rotinas do setor comercial e vamos começar a falar hoje sobre isso. Por que o setor comercial é tão importante para empresas e clientes? Vamos agora começar a conhecer um pouco mais sobre os setores de marketing e comercial, espaços privilegiados de atuação do assistente administrativo, quer dentro de grandes e médias empresas que geralmente possuem uma área dedicada a essa função, quer em estabelecimentos menores que também adotam práticas administrativas de planejamento, organização e controle de suas atividades. Então, como nós já estudamos, né, a origem do trabalho do assistente administrativo acompanha a própria evolução da administração. Onde houver organização administrativa, aí é o espaço de trabalho para o assistente administrativo. Veremos a seguir, e também nas próximas aulas, algumas das principais rotinas administrativas relativas a esse setor. É importante saber que esse trabalho de apoio administrativo dependerá muito do tipo de empresa na qual se trabalha, seja na indústria, no comércio ou prestação de serviços. Nós demos um exemplo aqui nessa imagem bonita, né? Um consultório odontológico, poderia ser uma farmácia, né? Então, o assistente administrativo ele pode atuar em qualquer um desses ramos de atividade das organizações. Então, nós vamos começar a falar nesta e na próxima aula da função de marketing, as funções do marketing, né? Então, temos uma imagem ilustrativa, né? Mostrando que marketing ligue à sua criatividade. O marketing se configura como um elemento fundamental dentro do setor comercial, sendo, portanto, muito importante na formação, né, na sua formação como assistente administrativo, conhecer alguns de seus aspectos básicos, complementando assim sua aprendizagem sobre algumas práticas do setor de comércio. Então, quando a gente fala de comércio, a gente necessariamente vai falar de marketing, e é por isso que estamos dando início a essa importante área, né, sub-área dentro da área comercial. Para iniciar esse assunto, é preciso antes saber o que é marketing. No dicionário Aulete encontramos as seguintes definições, são duas: conjunto de técnicas de comercialização de produtos ou serviços envolvendo pesquisas de mercado, adequação e promoção junto aos consumidores, etc. Tem a ver com mercadologia, né? Que é o estudo dos mercados. E um outro conceito tem a ver com publicidade feita para favorecer a venda de um produto ou serviço ou para influenciar o público favoravelmente em relação a uma ideia, pessoa, empresa, etc.
A primeira ideia que a gente tem de marketing é propaganda, tem a ver com propaganda, né? E tem a ver com o processo de fidelização e atração do cliente. Então nós vamos falar aqui de um dos papas, né? Um dos pais do marketing, que foi o Neil Borden. Então existem várias ações de marketing, porém todas elas visam não só a formação de uma clientela fiel, que eu acabei de falar, né, fidelização dos clientes, mas também a obtenção do lucro, pois sem isso o comércio não se mantém, não subsiste. É com essa finalidade que vários estudiosos realizam pesquisas e experimentos, e dependendo de seu resultado, eles são publicados e seguidos, tal qual o composto de marketing, que é o Marketing Mix, em inglês, desenvolvido por Neil H. Borden. Então, isso na metade do século passado, do século XX, 1949, e ainda utilizado. Então, segundo a teoria de Borden, consiste em combinar uma variação de elementos para atingir os objetivos de marketing. Foi aperfeiçoada por Edmund Jerome McCarthy, que nasceu em 1928, professor da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, que a resumiu em 4 grupos, como nós colocamos nesse slide, né? Sendo conhecida atualmente como pilares de marketing. Então, essa é uma pergunta que eu posso fazer para vocês. Quais são os 4 pilares do marketing, os 4 P's de marketing? Que são produto, preço, praça e promoção. Ok? Damos o crédito aqui ao blog Comunicarte, onde eu encontrei essa imagem que ilustra esses 4 conceitos de Borden. Agora vamos compreender cada um deles. Cada um desses pilares apresenta determinadas características e envolve algumas atividades tais como produto. Então, o primeiro P, produto ou serviço, o que oferecemos ao cliente, né? Então, definido no dicionário como coisa ou objeto produzido como bem de consumo ou de comércio, né? Pode ser de diferentes formatos, tamanhos e serventias. Então, o que é? É algum objeto produzido. Eu diria que produto é algo que foi processado, né? Teve a sua matéria-prima, que foi processado pelo processo de industrialização e transformado num produto final, né? E pode ser também um serviço, como nós vimos aqui. Então, o produto é o que nós oferecemos ao cliente. E aí nós temos o marketing de produto. Costuma ser de determinada marca e possuir especificações próprias. Vem vedado em embalagens variadas, tanto em relação ao material com que são produzidas, como em formato e tamanho. Normalmente os produtos possuem garantia e prazo de validade. Entende-se também como produto a prestação de um serviço, como os realizados em uma agência bancária, em uma clínica médica, etc. Né? Então, olha que interessante. Então, o conceito de produto evoluiu. Né? Um serviço que nós prestamos a um cliente também é um produto, que é vendido e que tem especificações próprias. Agora vamos ver o que é preço. É o custo ou o valor do produto, sendo definido no dicionário como a quantia estipulada para aquisição de uma mercadoria ou serviço. Então, quanto custa para o cliente final o produto ou serviço que eu estou oferecendo? Isso é o preço, né? Que foi então que nós conseguimos o conceito pelo dicionário Aulete, que pode facilmente ser acessado na internet através desse link, né? Normalmente o preço é acompanhado do prazo para seu pagamento, isto é, pagamento à vista ou a prazo, que nesse último caso apresenta o número de prestações e formas de financiamento possíveis. Eu recentemente comprei pneu para minha motocicleta e parcelei em 3 vezes, né? Então, através do cartão de crédito é uma das possibilidades. No passado, em algumas empresas, é possível fazer um carnê, né? Pode também vir acompanhado da promessa de desconto quando o pagamento é feito à vista, decorrente de alguma promoção ou
condicionados à forma e prazos de pagamento. Normalmente, quando um produto é pago em 3 vezes, ele é considerado pagamento à vista, né? Mas parcelas, aí já não. Mas algumas empresas vendem o produto à vista, né, mesmo preço à vista, em 10 parcelas. Mas normalmente, nesse caso, a gente pode considerar que existe uma gordurinha de juros, no preço. Se a gente exigir um desconto no pagamento à vista, normalmente eles concedem. Promoção. Olha lá, promoção, eu posso, eu faço, eu sou um novo ciclo. Ofertas na web. Tiramos então, né, esse slide da blog Ofertas na Web. Promoção é um conjunto de técnicas, medidas e realizações destinadas a incentivar a venda de produtos ou serviços, ao estimular o interesse e o envolvimento de vendedores e consumidores. De novo, o dicionário ao LED. A promoção costuma vir acompanhada de propagandas ou publicidade de determinados produtos ou resulta de pesquisas de marketing. Então, a promoção é quando um produto que normalmente o cliente acha caro ou que não tem muito acesso, ele é vendido por um preço melhor, né? Normalmente a gente tem uma tarja vermelha. A gente encontra normalmente um produto em promoção com a tarja vermelha e o preço diferenciado, né? Normalmente promoção tem a ver com preço mais baixo. O que é praça? Definida como conjunto de setores comerciais de uma cidade, né? Antigamente, quando se usava muito o cheque, estava lá, o cheque só aceita o cheque da praça. Normalmente é a cidade, né, onde está estabelecido o comércio. É composta pelos locais de distribuição das mercadorias, bem como do seu armazenamento. E aí, então, concluímos, né, a nossa 9ª aula do curso de assistente administrativo. Hoje fizemos alguns exercícios para ratificar, né, e condensar os conceitos que nós vimos na aula passada e iniciamos então falando das principais rotinas do setor comercial, falando do marketing. Então na próxima aula nós vamos falar das várias modalidades de marketing, vai ser uma aula muito interessante. Agradeço a participação de todos vocês e nos encontramos na 10ª aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.